O salão do restaurante 5 estrelas brilhava com luxo. Os convidados vestiam ternos de grife e vestidos sofisticados. Entre eles, sentado à mesa principal, estava Arthur Montenegro, um dos homens mais ricos e influentes da cidade. Com um copo de vinho em mãos e um sorriso de desprezo no rosto, ele observava cada detalhe ao seu redor, como se tudo aquilo lhe pertencesse. Então aconteceu. Um garçom jovem e humilde, Lucas, ao servir a mesa de Arthur, comete um pequeno erro. Derrama algumas gotas de vinho sobre a toalha impecável. Um erro mínimo, mas para um homem como Arthur era inaceitável. O salão ficou em silêncio quando a voz cortante do empresário ecoou. Você é um inútil. Como alguém como você consegue um emprego aqui? Gente como você nunca chega a lugar nenhum. O garçom abaixou a cabeça, engolindo a humilhação. Mas o que ninguém esperava era que por trás daquela expressão calma havia um segredo. Um segredo que, em breve, faria Arthur se ajoelhar em pânico. A noite seguia no luxuoso restaurante La Belle Époque. As luzes douradas iluminavam o ambiente com suavidade, enquanto uma melodia de piano preenchia o ar com requinte. O público presente era composto por políticos, empresários e figuras da alta sociedade. Entre eles, Arthur Montenegro, conhecido por sua fortuna, arrogância e pelo desprezo que nutria por qualquer um que julgasse inferior. Vestindo um terno italiano impecável, ele estava rodeado por amigos e associados que riam de suas piadas sarcásticas e de sua aparente superioridade. Arthur era o tipo de homem que media o valor das pessoas pelo saldo bancário, e naquela noite ele estava mais afiado que nunca. A poucos metros de sua mesa, Lucas, um jovem garçom de aparência humilde, tentava manter a calma enquanto equilibrava uma bandeja cheia de taças de cristal e garrafas de vinho. Apesar da postura modesta, havia algo em seus olhos, um brilho de força interior que contradizia sua simplicidade. Com licença, senhor, seu vinho, disse Lucas ao se aproximar da mesa de Arthur, tentando ser discreto e profissional. Mas o destino caprichoso decidiu intervir. No momento em que Lucas se inclinou para servir o vinho, um pequeno deslize fez com que algumas gotas caíssem sobre a toalha de linho branco. Um incidente quase imperceptível. Quase Arthur ergueu os olhos, estreitando-os, como se tivesse acabado de testemunhar um crime imperdoável. Ele afastou a taça bruscamente e, com um tom de voz gélido e cruel, disparou. O que foi isso? Você acha que isso aqui é um bar de esquina? Eu pago milhares de reais para jantar em um lugar decente e você não consegue nem segurar uma garrafa direito? O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para a cena. Lucas respirou fundo, mantendo a calma, mas o rubor em seu rosto deixava claro que ele estava tentando conter a vergonha e a raiva. Me desculpe, senhor, foi um acidente. Vou buscar outra toalha imediatamente, respondeu Lucas educadamente, sem erguer a voz. Mas Arthur não terminou. Ele queria sangue. Acidente? É isso que você chama de profissionalismo? Gente como você só serve para isso mesmo. Trabalhar como garçom e cometer erros. Você acha que vai chegar a algum lugar assim? Disse Arthur com um sorriso cruel. Seus amigos riram, ecoando sua arrogância. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos. Poderia ter respondido, poderia ter saído correndo, mas fez algo inesperado. Ele ergueu os olhos e encarou Arthur com uma expressão que não era de raiva, mas de algo muito mais poderoso. Desprezo silencioso. Com licença, senhor, disse Lucas calmamente, virando-se e saindo da mesa sem dizer mais nada. Arthur deu de ombros e voltou a conversar com seus amigos, como se o incidente tivesse sido apenas mais um momento insignificante de seu dia. Mas o que ele não sabia era que aquele encontro, aquela humilhação, seria o começo de sua maior lição de vida.
Nos bastidores, Lucas respirou fundo e voltou à cozinha, onde os outros funcionários observavam-no com admiração. Como você conseguiu manter a calma? Perguntou um colega, ainda impressionado com a serenidade do jovem. Lucas apenas sorriu, enigmático. Às vezes, não precisamos nos rebaixar. O tempo cuida do resto. Lucas sabia quem ele era e sabia que muito em breve Arthur Montenegro descobriria isso também. Naquela noite, o destino já havia colocado suas peças no tabuleiro. Arthur ainda achava que tinha vencido aquela pequena batalha. O que ele não sabia era que a guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, Arthur Montenegro despertou em sua luxuosa cobertura no centro da cidade, sem a menor lembrança do garçom que humilhara na noite anterior. Para ele, aquele incidente não tinha importância alguma. Mas, do outro lado da cidade, um jogo invisível começava a se desenhar, e ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Enquanto Arthur tomava seu café da manhã em uma mesa de mármore importado, sua assistente pessoal, Cláudia, entrou no ambiente segurando um tablet. Seu rosto carregava um ar de preocupação. Senhor Montenegro, acho que o senhor deveria ver isso, disse ela, hesitante. Ele pegou o tablet com desinteresse e deslizou os olhos pelo título da matéria que estava estampada em um portal de notícias de grande circulação. Empresário Arthur Montenegro humilha funcionário em restaurante de luxo. Vídeo viraliza e gera revolta nas redes sociais. Seu corpo ficou tenso. Com um movimento rápido, ele deu play no vídeo anexado à matéria. A gravação, feita discretamente por um dos clientes do restaurante, capturava com perfeição o momento exato em que Arthur insultava Lucas. Sua voz ecoava firme e cruel, e pior ainda, o vídeo terminava com um close no rosto sereno de Lucas, seu olhar profundo contrastando com a humilhação imposta. Nos comentários da matéria, uma avalanche de críticas surgia a cada segundo. Mais um rico arrogante se achando, acima dos outros. Nojo! Esse garçom tem mais dignidade que esse playboy mimado. Boicote a todos os negócios desse canalha. Arthur apertou os dentes. Ele sempre fora odiado por parte da opinião pública, mas isso era diferente. A gravação tocava em um ponto sensível, a exploração e o desprezo dos poderosos contra os mais humildes. Cláudia, entre em contato com minha equipe de relações públicas. Quero que tirem isso do ar agora, ordenou jogando o tablet sobre a mesa. Senhor, Cláudia hesitou. Já tentamos. O vídeo já foi compartilhado milhares de vezes. Está em todas as plataformas. Arthur sentiu um calafrio. Pela primeira vez, sua arrogância parecia ter encontrado um obstáculo real. Enquanto ele tentava processar a situação, um novo e inesperado golpe chegou. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Bom dia, senhor. Montenegro, espero que tenha dormido bem. Em breve, vamos conversar. Lucas Arthur arregalou os olhos. O garçom, como ele tinha conseguido seu número, quem realmente era aquele homem? Do outro lado da cidade, Lucas sorriu enquanto observava a notícia se espalhar. Ele sabia que Arthur estava começando a sentir o peso de suas ações, mas aquilo ainda era apenas a superfície do que estava por vir. O mundo logo descobriria a verdade sobre Lucas. E quando Arthur Montenegro finalmente entendesse quem ele realmente era, não haveria escapatória. Arthur Montenegro passou o resto do dia em estado de alerta. Ele tentava concentrar-se em seus negócios, mas sua mente não conseguia se livrar daquela mensagem enigmática. Quem era Lucas, afinal? Como um simples garçom conseguira seu número pessoal? E, mais importante, o que ele queria? No final da tarde, Arthur decidiu agir. Ligou para seu detetive particular, Ramiro, um homem discreto e altamente eficiente que já havia lhe prestado inúmeros serviços antes.
Preciso que investigue alguém para mim, disse Arthur sem rodeios. Nome? Perguntou Ramiro, enquanto tomava notas. Lucas, um garçom do restaurante La Belle Époque. Quero saber tudo sobre ele. Onde mora, quem são seus parentes, se tem alguma ficha criminal. E quero isso rápido. Ramiro sorriu do outro lado da linha. Nada escapava de seus olhos. Dê-me algumas horas, senhor Montenegro. Arthur desligou e respirou fundo. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a receber a pior notícia de sua vida. Naquela mesma noite, Ramiro ligou de volta. Sua voz, geralmente tranquila, trazia uma leve hesitação. Preciso que o senhor venha até meu escritório. Temos um problema. Arthur sentiu um arrepio na espinha. Ele odiava quando as coisas fugiam do seu controle. 30 minutos depois, na sala discreta de Ramiro, Arthur cruzou os braços impaciente. Fale logo! O que descobriu sobre esse maldito garçom? Ramiro jogou um dossiê sobre a mesa. Arthur pegou os papéis e começou a folheá-los rapidamente. Sua expressão de tédio foi se transformando em incredulidade. Seus olhos se arregalaram ao ler um nome específico, Lucas Alencar Monteiro. Monteiro, o sobrenome ecoou em sua mente como um trovão. O sangue sumiu de seu rosto. Isso só pode ser um engano, Arthur exclamou, quase derrubando os papéis. Ramiro negou com a cabeça. Sem engano, Lucas não é um garçom comum. Ele é o herdeiro da família Monteiro, filho de Miguel Monteiro. Arthur sentiu seu coração disparar. Miguel Monteiro era um dos empresários mais poderosos do país. Seu império era tão grande quanto o de Arthur, e sua família sempre fora um nome de peso no mercado financeiro. Mas havia algo ainda pior. Espere. Arthur gaguejou, sentindo o suor frio escorrer por sua nuca. Miguel Monteiro não morreu há alguns anos? Ramiro assentiu lentamente. Sim, ele morreu em circunstâncias suspeitas, deixando tudo para sua esposa e filho. E esse filho é Lucas. Arthur se recostou na cadeira, atordoado. Ele não apenas humilhou o herdeiro de uma das maiores fortunas do país, mas também desencadeou um pesadelo pessoal, porque havia algo que ninguém sabia. Algo que Arthur Montenegro mantinha em segredo há anos. Ele estava diretamente envolvido na queda de Miguel Monteiro. Lucas, ao que tudo indicava, sabia mais do que deveria. E agora, Arthur Montenegro estava completamente ferrado. Arthur Montenegro passou a noite em claro. Sua mente girava como um redemoinho, revivendo memórias que ele havia enterrado há anos. Miguel Monteiro. Aquele nome trazia à tona uma sombra pesada, uma culpa que Arthur preferia ignorar. Ele sabia que sua ascensão meteórica nos negócios não fora apenas fruto de trabalho duro. Havia sujeira, alianças secretas e traições que ajudaram a derrubar seu maior rival. E agora, o filho daquele homem, Lucas Monteiro, estava de volta. E Arthur sabia que ele não queria apenas um pedido de desculpas. Ele queria vingança. Na manhã seguinte, Arthur recebeu um novo recado, desta vez mais direto. Encontro às 15 horas. Sei tudo. Venha sozinho. Endereço: Casa Monteiro. Arthur sentiu um frio na espinha. A Casa Monteiro era uma mansão imensa, localizada na área mais nobre da cidade, agora fechada desde a morte de Miguel. Aquele encontro poderia ser perigoso, mas Arthur sabia que não podia recusar. Horas. Casa Monteiro A. Mansão continuava imponente, cercada por jardins impecavelmente cuidados. Arthur estacionou seu carro diante dos portões e respirou fundo. Antes de descer, seus passos ecoaram pelo chão de mármore quando ele entrou. No saguão principal, Lucas já o esperava. Vestia roupas simples, mas havia algo diferente nele. Uma presença poderosa, quase magnética. Não era mais o garçom humilde. Ele estava em seu território agora.
Arthur Montenegro, disse Lucas com um tom calmo, mas cheio de intenção. Bem-vindo à casa que você ajudou a destruir. Arthur engoliu em seco. Lucas, eu acho que houve um mal-entendido. Não sabia que você era o filho do homem que você traiu? Lucas completou com um sorriso frio. Não se preocupe. Arthur, eu sei exatamente o que você sabia. E o que você fez? Arthur abriu a boca para falar, mas Lucas continuou, sem lhe dar tempo para se defender. Há anos eu estive em silêncio, observando, estudando. Você achou que ninguém jamais descobriria que você armou para meu pai, que usou informações privilegiadas para levar nossa empresa à falência e destruir nossa família. Mas eu estava aqui o tempo todo, esperando o momento certo para agir. Arthur sentiu o peso das palavras de Lucas como um soco no estômago. Escute, Lucas. Negócios são negócios. O que aconteceu com seu pai foi uma tragédia, mas ele parou ao ver o olhar de Lucas endurecer. Não foi uma tragédia, foi um assassinato financeiro. E você estava por trás de tudo. Agora, Arthur, você vai pagar pelo que fez. Arthur sentiu um pânico crescente. Ele não estava lidando com o garçom submisso que insultara no restaurante. Lucas Monteiro era um homem perigoso e estava à beira de explodir. O que você quer? Dinheiro? Eu posso pagar. Arthur começou desesperado. Lucas riu, mas não havia humor em sua voz. Dinheiro? Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Ele deu um passo à frente, olhando fundo nos olhos de Arthur. Eu não quero o seu dinheiro. Quero que você perca tudo, assim como meu pai perdeu. Quero que você sinta o gosto amargo da humilhação. Arthur tentou manter a calma, mas seu coração batia descontroladamente. E como você pretende fazer isso? Lucas abriu um sorriso enigmático. Já comecei. O vídeo no restaurante foi só o primeiro passo. Sua reputação está arruinada. Seus investidores estão questionando sua liderança e seus parceiros estão pulando fora antes que seu império desmorone. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. Você está tentando me destruir? Não. Lucas se aproximou até ficar a poucos centímetros de Arthur. Eu já destruí você. Só estou esperando você perceber. Arthur estava à beira do colapso. Seu império, construído com tanta ambição, parecia prestes a ruir. E ele sabia que Lucas tinha tudo sob controle. Agora, saia da minha casa, disse Lucas com frieza. E prepare-se, o pior ainda está por vir. Arthur saiu da mansão cambaleando, sentindo-se como um homem marcado para morrer. Naquela noite, enquanto Lucas observava a cidade da janela da mansão, ele sabia que seu plano estava funcionando perfeitamente, mas em seu coração havia uma sombra. A vingança realmente traria paz? Ou ele estava se tornando exatamente como o homem que odiava? O jogo estava longe de acabar, e Lucas ainda teria que enfrentar seus próprios demônios antes que essa história chegasse ao fim. Arthur Montenegro estava à beira do abismo. Nos dias que se seguiram ao encontro na mansão Monteiro, ele viu seu mundo desmoronar rapidamente. Suas ações despencavam na bolsa, seus parceiros encerravam contratos e seus investidores o pressionavam por respostas. As manchetes dos jornais eram implacáveis. Empresário Arthur Montenegro envolvido em escândalo de fraude e humilhação pública. Tudo o que ele havia construído estava caindo como um castelo de cartas. E ele sabia que Lucas estava por trás de tudo. O que ele não sabia era até onde o jovem Monteiro estava disposto a ir. Noite chuvosa. Escritório Montenegro. Corporação Arthur permanecia em seu escritório luxuoso, com os olhos fixos na tela do computador, onde lia mais uma notícia devastadora sobre sua decadência financeira. Um copo de uísque tremia em sua mão. De repente, a porta do escritório se abriu lentamente. Sem bater, Lucas Monteiro entrou. Seu semblante estava frio e determinado. Ele não precisava de convite. Aquele território já não pertencia mais a Arthur.
O que você está fazendo aqui? Arthur perguntou, sua voz mais fraca do que gostaria. Lucas fechou a porta atrás de si e caminhou até a mesa com calma assustadora. Eu vim para encerrar o que comecei. Arthur se levantou abruptamente, tentando recuperar alguma autoridade. Escute aqui, Lucas. Já conseguiu o que queria. Minha reputação está destruída. Minhas empresas estão à beira da falência. O que mais você quer? Lucas inclinou a cabeça ligeiramente, como se refletisse sobre a pergunta. Você acha que isso é só sobre dinheiro e reputação? Ele deu um passo à frente, encarando Arthur com intensidade. Isso é sobre justiça, sobre tudo o que você tirou de mim e da minha família. Você destruiu meu pai, e agora eu estou destruindo você. Arthur sentiu o peso das palavras e, pela primeira vez, viu algo nos olhos de Lucas que não era apenas raiva, mas dor profunda. Seu pai. Arthur começou, hesitante. Não foi só uma questão de negócios. Havia algo mais. Lucas estreitou os olhos. O que está dizendo? Arthur respirou fundo e desviou o olhar por um momento, como se buscasse coragem. Seu pai não morreu, apenas por causa de falência. Houve alguém que deu o golpe final, e não fui eu. Lucas ficou em silêncio, mas a tensão em seu corpo crescia. Explique, agora. Depois que eu usei informações privilegiadas para enfraquecer a empresa do seu pai, ele ainda tinha chances de se reerguer. Mas alguém mais poderoso, alguém acima de mim, garantiu que isso não acontecesse. Lucas se aproximou ainda mais, sua voz um fio de aço. Quem? Arthur hesitou, mas sabia que não podia esconder mais nada. Rodrigo Alencar, seu próprio tio. O nome caiu como uma bomba. Lucas deu um passo para trás, seu rosto revelando um misto de choque e incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Meu tio nos ajudou depois que meu pai morreu. Ele não ajudou Lucas. Ele tirou vantagem. Ele ficou com o que restava da fortuna do seu pai e assumiu o controle das empresas da família. Tudo foi uma farsa. Enquanto você achava que ele estava ao seu lado, ele estava se enriquecendo com o que era seu por direito. Lucas ficou paralisado. A raiva que sentia por Arthur começou a se misturar com algo muito mais sombrio. A sensação de que toda a sua vida havia sido uma mentira. Você tem provas disso? Perguntou Lucas com a voz mais baixa, mas cheia de fúria contida. Arthur assentiu e abriu uma gaveta, de onde tirou uma pasta de documentos antigos. Tudo está aqui. Eu guardei isso como uma forma de me proteger caso Rodrigo tentasse me trair. Mas agora, parece que essas provas pertencem a você. Lucas pegou a pasta com as mãos trêmulas e folheou os papéis. Ali estavam contratos assinados, transferências de ativos e mensagens que confirmavam o envolvimento de seu tio na queda de Miguel Monteiro. Por um longo momento, o silêncio reinou. Lucas estava processando o choque. Toda a sua vingança fora direcionada ao homem errado? Arthur quebrou o silêncio. Eu não estou tentando limpar minha barra. Eu sei que fiz coisas horríveis, mas agora você sabe que eu não agi sozinho. Rodrigo Alencar foi o verdadeiro carrasco do seu pai. Lucas ergueu os olhos, e agora havia uma nova determinação neles. Isso ainda não te absolve, Arthur. Você teve sua parte nessa tragédia, e você ainda vai pagar por isso. Arthur apenas assentiu. Ele sabia que Lucas estava certo. O que você vai fazer agora? Perguntou Arthur com curiosidade genuína. Lucas respirou fundo, fechou a pasta e olhou para Arthur com uma calma inquietante. Agora eu vou acertar as contas com o meu tio. Mansão Alencar. Madrugada Lucas. Dirigiu pelas ruas desertas da cidade até a imponente mansão de Rodrigo Alencar. Seu coração batia rápido, mas sua mente estava focada. Ele sabia que o confronto final estava prestes a acontecer, e dessa vez ele não mostraria piedade.
Ao chegar, ele estacionou o carro e encarou a mansão. Aquela casa simbolizava toda a riqueza e poder que Rodrigo havia roubado de sua família. Com a pasta de provas em mãos e o ódio queimando em seu peito, Lucas atravessou o portão e entrou na mansão, pronto para enfrentar o homem que havia destruído seu pai e também parte de sua alma. A mansão, Alencar, parecia silenciosa sob a escuridão da madrugada. As luzes externas iluminavam o caminho até a entrada principal, mas Lucas Monteiro não se sentia intimidado. Com cada passo, ele sentia o peso dos anos de dor e mentira desmoronando dentro dele, transformando-se em uma fúria fria e calculada. Ao entrar no hall imponente, encontrou Rodrigo Alencar sentado na sala de estar, um copo de vinho na mão e um olhar surpreso ao vê-lo. "Lucas, o que você está fazendo aqui a essa hora?" perguntou Rodrigo, arqueando as sobrancelhas. Lucas permaneceu em silêncio por um momento, apenas encarando o homem que havia sido como uma figura paterna após a morte de Miguel. Mas agora, aquele rosto familiar era apenas o de um traidor. "Precisamos conversar, tio", disse Lucas, sua voz baixa, porém firme. Rodrigo franziu o senho, mas assentiu, indicando que Lucas se sentasse. "Claro. O que está acontecendo? Você parece diferente." Lucas ignorou o convite para se sentar e jogou a pasta de documentos sobre a mesa de vidro. "Leia isso, e depois quero que me explique por que você destruiu a nossa família." Rodrigo ergueu uma sobrancelha e, com aparente tranquilidade, começou a folhear os papéis. Sua expressão mudou gradualmente, de curiosidade para tensão, e então para algo que parecia uma mistura de medo e resignação. Quando terminou de ler, Rodrigo suspirou e deixou os papéis de lado, encarando Lucas com um olhar cansado. "Acho que você finalmente descobriu tudo." Lucas cerrou os punhos. "Então é verdade. Você conspirou com Arthur Montenegro para destruir meu pai e ficar com o que era nosso. Você nos traiu." Rodrigo recostou-se no sofá, bebendo um longo gole de vinho antes de responder. "Não foi tão simples assim, Lucas. Seu pai... Miguel estava cometendo erros. Ele estava levando a empresa à falência com suas decisões arriscadas, e eu precisei agir para proteger o que restava. Sim, eu fiz acordos com Montenegro. Sim, eu assumi o controle, mas fiz isso para salvar o legado da nossa família." Lucas deu uma risada amarga. "Salvar o legado? Você roubou o legado. Ficou com tudo para você, enquanto minha mãe e eu perdíamos. Você nos deixou à mercê da humilhação, enquanto vivia aqui nessa mansão, desfrutando do que era nosso." Rodrigo suspirou novamente, mas agora havia um toque de frieza em sua voz. "Você não entende como o mundo funciona, Lucas. Não se constrói um império sem fazer sacrifícios. Seu pai foi fraco, e, se eu não tivesse assumido, vocês não teriam nada hoje." Lucas deu um passo à frente, seus olhos queimando de raiva. "Você chama isso de sacrifício? Você assassinou meu pai. Não com um tiro, mas com traição, destruição e mentiras. E agora chegou a hora de você pagar por isso." Rodrigo arqueou as sobrancelhas, mas manteve a calma. "E o que você pretende fazer, Lucas? Me entregar à polícia? Me expor publicamente? Vá em frente, mas saiba de uma coisa. Se eu cair, você também cai. Toda essa sujeira manchará seu nome. Pense bem antes de agir." Lucas ficou em silêncio por um longo momento, avaliando as palavras do tio. Rodrigo não era apenas um traidor. Era um homem calculista que sabia jogar com o medo e a manipulação. Mas Lucas havia mudado. Ele não era mais o garoto inocente e ingênuo que fora anos atrás. Ele se aproximou lentamente de Rodrigo e, com uma voz baixa e carregada de significado, disse: "Não vou destruir você com gritos ou ameaças. Vou fazer com que você sofra da mesma forma que meu pai sofreu. Vou tirar tudo o que você ama e vou assistir enquanto você desmorona."
Rodrigo tentou manter a postura, mas algo no olhar de Lucas o deixou desconfortável. E como você pretende fazer isso? Lucas deu um sorriso frio. Eu já comecei. Seu nome já está envolvido em investigações sobre fraude e desvio de fundos. Seus aliados estão pulando fora e seus bens estão sendo bloqueados. Em poucos dias, você será apenas mais um homem falido e esquecido, exatamente como você deixou meu pai. Rodrigo abriu a boca para retrucar, mas Lucas não lhe deu chance. E uma última coisa, acrescentou Lucas, aproximando-se ainda mais. Não pense que isso é apenas sobre negócios, porque quando você não tiver mais nada, vou garantir que você sinta a dor que minha mãe sentiu quando perdeu o homem que amava. Você vai ficar sozinho, Rodrigo. Completamente sozinho. Rodrigo ficou pálido, finalmente entendendo que Lucas não estava blefando. Sem dizer mais nada, Lucas virou as costas e saiu da mansão, deixando Rodrigo perdido em seus próprios pensamentos, sombrios. Dias depois, assim como Lucas prometera, o império de Rodrigo Alencar desmoronou rapidamente. Escândalos financeiros, investigações criminais e perdas irreparáveis o deixaram sem aliados e sem poder. Em questão de semanas, ele havia perdido tudo. Lucas, por outro lado, começou a reconstruir o legado de sua família, mas, mesmo em meio à sua vitória, sentia um vazio. A vingança lhe dera justiça, mas não paz. Uma noite, enquanto olhava para o céu estrelado da varanda da antiga mansão Monteiro, ele sussurrou para si mesmo: Pai, espero que, onde quer que você esteja orgulhoso. Eu fiz isso por você, mas também por mim. E com aquele último pensamento, Lucas decidiu que era hora de deixar o passado para trás e começar a viver novamente. A vingança fora concluída, mas a jornada de Lucas Monteiro estava apenas começando. Ele agora entendia que o verdadeiro poder não estava em destruir, mas em reconstruir. E com essa nova perspectiva, ele estava pronto para um futuro em que poderia ser mais do que o herdeiro de um império destruído. Ele seria o arquiteto de um novo legado,